resolver isso aqui. Está chegando o fim do ano, tem a festa do Natal, tem as do ano, tem a ceia de ano novo, e então quem não tem condição, busca a Deus, lança-te nos pés de Deus e Ele vai prover tudo isto. Isto é o reino de Deus, o reinar de Deus, o domínio de Deus nas nossas vidas. Quando nós nos propomos a buscar, a trabalhar com mais assiduidade, com mais esforço, com mais empenho, aí de repente Jesus vai nos lembrar: você não pode resolver nada com seu esforço. Ele disse aqui que nós, por mais que nós se esforce, nós não podemos acrescentar um côvado no nosso dia a dia. Nós não podemos andar um côvado, 1 metro, acho que é 45 centímetros um côvado. Nós só podemos andar 10 metros e mais nada. E mais nada. Nós não podemos ir além das nossas forças. Além das nossas forças. Nós precisamos, em vez de tentar superar as nossas forças, nós buscarmos a Jesus. Deixar que o reino de Deus seja implantado em nossas vidas. O domínio de Deus, o querer de Deus. Não, mas eu quero isso. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa, que quando nós aceitamos Jesus, nós trocamos o nosso querer. O nosso querer não vale mais. Agora é o querer de Deus, agora é a vontade de Deus nas nossas vidas, Quando nós nos propomos a aceitar Jesus, nós decidimos que Jesus seria o nosso provedor, o nosso condutor. A nossa vontade não ia mais prevalecer, e sim a vontade de Jesus. E isto é o reino de Deus nas nossas vidas. Sabe que Paulo, um homem missionário extraordinário, um homem muito sábio, talvez o mais sábio, um dos mais sábios, ele dizia, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quando ele dizia, não vivo mais eu, ele dizia, a minha vontade. É como se ele dissesse, não prevalece mais em mim as minhas vontades, os meus desejos, mas a vontade de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, ele diz, já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Bendito seja o nome do Senhor. Ele diz também, quando eu não tinha Cristo, eu andava nos meus pensamentos, eu fazia o que eu achava que era certo. Eu vinha na minha mente aquilo ali, eu dizia, é isso que eu vou fazer, vai dar certo. E eu via tudo correndo certo, e quando eu menos esperava, era surpreendido, porque não dava certo, porque Deus, Ele quer que a sua vontade prevaleça em nossas vidas, e quando nós não aceitamos isto, nós somos surpreendidos, acontece com nós, como diz aquele adágio popular, nós quebramos a cara. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. E quando nós aceitamos a Jesus, nós nos propomos trocar a nossa vontade pela vontade dele. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Vivemos, meus irmãos, uma vida de piedade, uma vida justa. Uma vida justa. Quando nós não tínhamos Jesus, nós andávamos na injustiça, no caminho da injustiça, fazendo aquilo que nós achávamos que era certo. Quantas vezes nos propunhamos a ofender as pessoas? Porque nós não tínhamos sentimento de amor, de perdão, Nós não tínhamos comunhão com Deus, e nós achávamos que tudo que nós fazíamos era que estava certo, Nós tínhamos certeza que uma decisão nossa ia prejudicar o nosso amigo, o nosso parceiro, mas nós fazíamos porque não temíamos a Deus.
porque não tinha, Deus não reinava nas nossas vidas, e nós praticávamos a injustiça, consciente que estavam praticando, mas era a nossa natureza, a natureza do pecado, a natureza pecaminosa. Mas Jesus quer nos dar uma nova natureza, e quer que essa nova natureza ela prevaleça em nós. Para quê? Para nós agradarmos a Ele, para nós fazermos a vontade dEle, para nós andarmos nos seus caminhos, na sua vontade, e sermos bem-sucedidos. Por quê? Porque somos filhos. Porque somos filhos e precisamos obedecer ao nosso Pai que está no céu. Aleluia. Deus nos abençoe, irmãos. Deus nos ajude. Que nós não estejamos aqui, irmãos, com o propósito de apenas eu tenho que ir à igreja, quarta-feira não fui, eu acho que eu vou domingo, domingo eu não fui, eu vou terça-feira, eu vou quarta-feira, irmão, né? Não, irmãos. Lugar de comunhão, lugar de adoração, lugar de celebração, lugar de nos desfazermos de todas as coisas, os pesares do dia, as tormentas que nos alcançou no dia, esquecemos tudo, estamos aqui na presença de Deus, lugar de comunhão, lugar de adoração, lugar onde a paz do Senhor, o Espírito Santo de Deus deve reinar, estar em nossos corações e reinar, dominar, conduzir, ditar nas nossas vidas o que tem que ser feito para que Deus seja glorificado e as almas sejam alcançadas. Quantas pessoas, irmãos, já têm se convertido simplesmente porque viu o bom testemunho do crente? Quantas pessoas? Você é capaz de proceder desta forma? Você é capaz de exercer um comportamento digno de que alguém olhe para você e veja que você é um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, um filho de Deus, temente a Deus, que Deus reina na sua vida, que o Espírito Santo está a conduzir a sua vida, e por isso as pessoas olham para você e veem você Deus, e ele diz: eu quero ser como a dona Francisca, eu quero ser como o seu Joaquim, eu quero ser como essa jovem. Eu quero ser como este povo. Este povo são diferentes. Este povo vive um comportamento diferente, completamente diferente de nós. E Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. Sabe o que é isso? É o reino de Deus prevalecendo em nossas vidas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a sua justiça. Viver uma vida de comunhão com Deus, viver uma vida de justiça, uma vida justa, uma vida reta diante de Deus, e assim as almas serão alcançadas. A última vez que eu preguei aqui, parece que eu me lembro que eu preguei em João capítulo 15, onde Jesus disse: tudo, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedi o que quiser e vos será feito. Por que não feito? Por que eu tenho pedido tanto? Por que passaram anos e anos e eu tenho pedido? Provavelmente porque você não esteve tão perto de Deus, digno, capaz de ser alcançado pelo favor de Deus, pela graça de Deus, e assim você não alcançou. Por quê? Porque você não estava em comunhão com Deus, porque você não estava ligado na verdade.